Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós faremos um outro exemplo, né? Então, esse exemplo é o seguinte: a gente vai usar o método das imagens quando eu tenho dois meios dielétricos, né? Então, o problema que a gente vai tratar é o seguinte: a gente tem agora dois meios que são dielétricos, né? E aí, num desses meios, eu vou ter aqui um meio 1, que tem uma constante dielétrica ε1, e um meio dielétrico 2, que tem uma constante dielétrica ε2. E aí a gente vai ter uma carga Q. E aí a gente quer resolver isso usando o método das imagens. Então a ideia é o seguinte, né? Uma primeira ideia que a gente vai ter quero pegar tudo aqui, né? Bom, o efeito que essa carga vai produzir é justamente cargas de polarização, né? Ela vai polarizar esses dielétricos e vai produzir carga de polarização aqui na interface entre os meios. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu posso simplesmente ignorar aqui, exatamente como a gente fez lá naquele caso, né? Ignoro isso aqui e trato o efeito dessas cargas de polarização como se fosse produzido por uma carga imagem, né? Então, se eu tenho essa carga na posição, numa distância aqui D, né? Essa carga, colocar, digamos que seja o eixo Z aqui, né? Então, eu vou tratar como se tudo aqui fosse um único meio, né? Lembra? Esquece isso, né? Apago. E não tem mais interface entre os meios aqui. Eu trato tudo como se fosse o meio, ε2. Eu tenho uma carga Q' aqui, né? Então, nesse caso, se eu pegar um ponto aqui em cima, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter que esse ponto, a carga que gera um potencial aí, e a carga Q' também gera um potencial aqui, de tal maneira que esse potencial, né, aqui nessa região, que é a região Z maior do que zero, ela vai ser o que? Então, potencial em um R qualquer para Z maior do que ou igual a zero. Como é tudo no meio epsilon, no meio 2, é 1 sobre ε2, né, no CGS, que sobre o módulo de R, mais Q' sobre o módulo de R'.
Ou seja, isso aí é igual a o sobre ε2 e o módulo de R, a gente já estudou isso, né? Desde lá quando a gente estudou coordenadas cilíndricas, né? Isso aqui é raiz de ρ ao quadrado, é o módulo de R, mais z menos d ao quadrado, né? Certo? Para ficar mais claro, vou colocar ele um pouco mais para cima, para ficar bem claro isso. Ok? Então esse aqui seria o R e o R'. Mesma coisa a gente tem para Q', né? Então Q' sobre raiz de ρ ao quadrado mais z mais d, né, ao quadrado raiz, né? Isso aqui é bem parecido com o que a gente já tinha feito lá pro condutor, né? Quem é o R, né? Então ele vai ter esse ponto aqui, está na posição 0 menos d, né? Esse aqui está na posição 0,0d. Então, nesse ponto aqui é o ponto XYZ, né? Então, obviamente que o módulo de R, quem é? É o ponto final, XYZ, menos o ponto inicial, que é 0, 0, D, raiz. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado. Então, o módulo de R é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Então, isso é raiz de ρ ao quadrado mais z menos d ao quadrado. E aí, a diferença é que pro R' é que no R' aqui é menos D. Então vai ficar mais aqui. Então vai ficar mais. Por isso que dá isso daqui, ok? Outra coisa que a gente vai observar é o seguinte. Para a região Z menor do que, eu vou ter essa região aqui, que é Z menor do que igual a zero. Então, nessa região, mesma coisa, eu vou tirar isso aqui, porque eu quero colocar aqui como se fosse, certo? Como se fosse aqui é que nem aquele caso lá, né? A gente tira a condição de contorno e substitui por uma carga aqui fictícia. A gente vai chamar de R2'. E agora a gente pode estudar o que acontece aqui embaixo, né? Agora isso aqui não interessa mais pra gente. A gente está querendo analisar aqui embaixo. Então, basicamente, o que você vai ter
é só esse R aqui, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que o potencial para um R qualquer, né, em Z menor do que ou igual a zero, isso vai ser igual a que 1 sobre ε1, que duas linhas sobre módulo de R. Então isso vai dar 1 sobre ε1, que duas linhas sobre raiz de ρ ao quadrado mais d menos z ao quadrado. Ok? Ok? Então a gente tem que a componente z do campo elétrico para z maior do que ou igual a zero vai ser menos a derivada com relação a z, né? Gradiente, a componente do gradiente na direção z. Isso aqui para z maior do que ou igual a zero. É isso, o resultado disso daí é simplesmente 1 sobre ε2, que z menos d sobre sigma ao quadrado mais z menos d ao quadrado elevado a 3 sobre 2 mais q' z mais d sobre ρ ao quadrado mais z mais d ao quadrado elevado a 3 sobre 2. E a gente tem que o EZ para z menor do que ou igual a zero também vai ser a derivada com relação a z, né? Do potencial para z menor do que ou igual a zero. E aí tem que derivar isso aqui com relação a z, né? E aí fazendo essa derivada, obviamente vai dar 1 sobre ε1, que duas linhas, z menos d, né, dividido por ρ ao quadrado mais d menos z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. E aí agora eu posso colocar a condição de contorno, né? Condição de contorno para a componente normal, do campo elétrico, né? Então, a componente normal, o que acontece? O D2 normal e o D1 normal, a diferença tem que ser a densidade de cargas livres aqui, né? Só que essa densidade de cargas livres, densidade superficial de cargas livres, a gente está assumindo que não tem cargas livres aqui, tá? Então, pode ter cargas de polarização, mas não cargas livres. Então, o que acontece é que nessa situação não há descontinuidade, né? Então, D1N tem que ser igual a D2N. Em outras palavras, é ε Z, quando o Z para um ρ qualquer, né? Mas para quando o Z está imediatamente acima da fronteira, tem que ser igual 2, desculpa, ao resultado, né? Ao deslocamento elétrico imediatamente abaixo da fronteira.
E aí, substituindo zero, né? Substituindo z igual a zero nessa expressão e nessa expressão, a gente conclui que menos d sobre ρ ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 sobre 2 vezes q menos q' é igual a menos d vezes ρ ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é q2'. Ok? E aí a gente pode calcular também o campo elétrico na direção ρ para z na parte de cima, né? Aí eu vou ter que derivar o potencial para z positivo com relação a ρ. Ou seja, eu tenho que pegar esse potencial aqui e derivar com relação a ρ. E aí o resultado dessa derivada vai ser 1 sobre ε2 que ρ sobre ρ ao quadrado mais z menos d ao quadrado elevado a 3 sobre 2 mais q' ρ sobre ρ ao quadrado mais z mais d ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então é isso que a gente tem. Agora, eu também posso pegar o ρ para z menor do que ou igual a zero. Isso é menos a derivada com relação a ρ do potencial para z menor do que ou igual a zero. E aí isso daí eu tenho que pegar o que agora? Tem que pegar esse potencial aqui, né? E derivar com relação a ρ. E aí, derivando com relação a ρ, a gente obtém 1 sobre ε1, que duas linhas ρ ao quadrado mais d menos z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. E agora a gente vai usar o seguinte, as componentes tangentes. Quem são os componentes tangentes na fronteira entre os meios? Obviamente é a componente ρ, né? Então pensa, aqui é o eixo, ó, x, aqui é o eixo y e aqui é o eixo z. Então, a fronteira está exatamente no plano XY. No plano XY, quem está deitado exatamente em cima dele é o ρ, né? Então quer dizer que a componente que está tangencial é a componente ρ. Então quer dizer que as componentes tangentes, né, entre os meios dielétricos são contínuas. Ou seja, eu tenho que o ρ para z maior do que ou igual a zero é igual a ρ para z menor do que ou igual a zero. E aí, substituindo isso nessas equações aqui, o que a gente vai encontrar é que ρ sobre ρ ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 sobre 2 desculpa, aqui, não, na verdade é para z imediatamente acima, né, desculpa, e para z imediatamente abaixo, né? Ou seja, eu vou pegar a componente ρ imediatamente aqui em cima e a componente ρ imediatamente aqui embaixo, tocando aqui, né?
Então esse aqui seria o erro aqui para z igual a 0 mais. Esse aqui seria o erro para z igual a 0 menos. Ok, então o resultado disso, né, que eu vou ter que colocar o z igual a 0 de novo, vou ter que pegar nessas expressões aqui, colocar o z igual a 0, e aí a gente chega à conclusão que isso aqui vezes q sobre ε2 é igual a ρ sobre ρ ao quadrado mais d ao quadrado a 3 sobre 2 vezes q sobre ε1. Bom, então daí a gente tem um sistema, né? A gente tem a gente chegou nessa equação aqui e chegou nessa equação aqui, ó. Com essas duas equações a gente monta um sistema, né? A solução desse sistema é o seguinte, é que o Q' ele tem que ser igual a menos ε2 sobre ε mais ε2 vezes Q, e o Q, duas linhas, deve ser igual a 2ε sobre ε mais ε2 vezes Q. Se o meio 1 e o meio 2 fossem o mesmo meio, aqui daria 0. Ou seja, o Q' seria 0, né? Faz todo sentido, porque aí não teria mais a condição de contorno, e aí eu não precisaria mais usar o Q'. Não teria Q' lá como imagem, né? E aí o Q duas linhas seria o próprio Q, né? Realmente o que acontece aqui, ó, vai dar 2ε1, 2ε2 dá 1, então o Q duas linhas dá o próprio Q. Isso que aconteceria no caso de eu ter um único meio, na verdade, né? Ok, mas aqui a gente pode ainda calcular a polarização, né? Que a gente tem o campo elétrico, e aí a gente pode calcular a polarização. Polarização simplesmente é multiplicar por um fator, né? Então, fazendo a polarização, quem é a polarização em z igual a 0 mais? Aí vai estar em cima, né? Lembra que é o que? É a permissividade menos 1 sobre 4π vezes aí a componente normal, né? É essa que é a fórmula que a gente viu lá para a polarização. Ok? Né? Isso na fronteira, né? Entre as superfícies, né? Pego a componente normal do campo e multiplico por ε menos 1 sobre 4π, eu tenho a polarização. Então, isso aí vai dar igual a menos ε2 menos 1 sobre 4π ε2 vezes 2ε1 sobre ε mais ε2 vezes QD sobre ρ ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Ok? E o que vai acontecer lá pro outro? É a mesma coisa, né? É bem parecido. A diferença é que, como é no meio de baixo, quando eu for calcular lá na fronteira, né, entre os meios, como eu estou imediatamente abaixo, aí já não é mais ε2, é ε1, né? Então aqui vai ser ε1,
E aqui também vai ser epsilon 1, né? Na hora que eu calcular o EZ. E o resto é exatamente a mesma coisa, né? De tal maneira que a gente pode calcular a densidade líquida da carga de polarização superficial. Então não tem carga livre, né? Não tem densidade de carga livre, mas tem a densidade líquida da carga, ou de carga, né? De polarização na superfície, entre os meios, na superfície entre os dielétricos é NP vai ser igual a PZ ρ Z igual a 0 mais menos PZ ρ Z igual a 0 menos. Então a densidade de carga de polarização na interface entre os dois meios vai dar epsilon 1 menos epsilon 2 sobre epsilon 2 vezes epsilon 1 mais epsilon 2 vezes QD sobre 2π sigma ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Ok? Então, obviamente que se o epsilon 1 for igual a epsilon 2, então a carga líquida de polarização é igual a zero, porque não tem interface entre os meios, né? Como é que eu vou ter carga de polarização lá, né? Tem que ter essa interface entre os meios, né? Agora, se o epsilon é diferente do epsilon 2, a presença de uma carga livre no meio polariza ambos os meios e essas polarizações se somam, né? E aí a gente tem uma certa densidade superficial de carga de polarização, que é dada por essa fórmula aqui. Então, se eu tenho uma carga, essa carga polariza os dois meios, né? E na fronteira eu tenho uma densidade de carga de polarização. E é isso, a gente continua no próximo vídeo.